e o Michael tentou pegá-lo, mas ele simplesmente desabou nos braços do Michael e o Michael o deitou no chão. Michael e Carrie Ives responderam às perguntas iniciais da polícia com uma série de mentiras para encobrir o estado horrível do neto deles. E depois ficou tudo bem o dia todo porque levamos ele para fazer compras com a gente. Espera. E ficou tudo bem. Perfeito. Seja bem-vinda ou bem-vindo de volta, e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. Hoje vou contar uma história que muitas pessoas me pediram. É sobre um menininho de 2 anos que morreu em uma casa com 3 adultos que deveriam amá-lo e cuidar dele. E todos esses adultos rapidamente começaram a culpar uns aos outros pelo que aconteceu. Esta é a história de Ethan Ives Griffiths. Ethan Ives Griffiths nasceu no país de Gales em 27 de abril de 2019, filho de sua mãe, Shannon Ives, e de seu pai, Will Griffiths. Diziam que ele era um menino sorridente, carinhoso, extrovertido e barulhento. Ethan adorava receber carinho e brincar do lado de fora, no jardim. Ele também tinha 2 irmãos mais velhos. Ethan. Ai, Senhor. Os pais do menino tinham um relacionamento tumultuado e havia acusações de violência doméstica contra Will. Ele também foi acusado de ser agressivo com uma assistente social em junho de 2021, o que levou à sua prisão. No entanto, Will sempre negou essas acusações. Agora, depois que ele foi preso em junho, a mãe de Ethan, Shannon, levou ele e seus irmãos para morar com a irmã dela. Apenas algumas semanas depois, devido ao apartamento estar tão lotado, Ethan foi enviado para morar com seus avós, Michael e Carrie Ives, na casa deles na Kingsley Road, em Garden City. Então, em 16 de julho, Shannon se juntou ao filho e também foi morar com os pais. Menos de um mês depois, em 14 de agosto de 2021, às 21h20, que a avó de Ethan, Carrie, estava ligando para o 190, relatando que ele estava assistindo televisão, de repente, ele desmaiou e ficou inconsciente. Com a chegada dos paramédicos, Ethan foi levado rapidamente ao Hospital Infantil Alder Hey. Lá, descobriram que ele havia sofrido uma lesão cerebral catastrófica. Além disso, Ethan também estava visivelmente abaixo do peso e desidratado. Ele tinha mais de 40 ferimentos em seu corpinho. As enfermeiras, que estavam claramente e compreensivelmente abaladas com o que viram, disseram que o menino de 2 anos tinha uma barriga protuberante, semelhante à de crianças desnutridas, e não parecia uma criança que recebia cuidados. No dia após o colapso de Ethan, seu pai, Will, foi informado por Shannon, sua mãe. Ela contou a ele que o filho estava no hospital após um tombo. Então, naquele momento, Will acreditava que Ethan só tinha caído e que ele ficaria bem. Mas, quando ele entrou no hospital, ele nem reconheceu o garotinho, que ele não via há 10 semanas. Eu tive a chance de segurá-lo enquanto ele dava seu último suspiro. Foi muito emocionante. Fico feliz por ter conseguido chegar até Ethel em seu momento final. Pelo menos ele soube, em seu último momento, que alguém que ele amava estava realmente segurando ele. Chegamos ao hospital. Obviamente, eu estava com muita esperança de que ele estivesse bem. E que não fosse nada grave. Tive que ir para o quarto sozinho, né? Infelizmente. E eu não conseguia acreditar. Com meu filho, foi diferente. Não parecia o Ethan porque ele estava completamente diferente da cabeça aos pés. Não tinha peso nenhum ali.
não havia nada dele. E então, obviamente, o fato óbvio de estar completamente coberto de hematomas era uma cena de horror. No dia seguinte, em 16 de agosto, Will e outros membros de sua família tiveram que tomar a difícil decisão de desligar os aparelhos de suporte de vida de Ethan, após serem informados pelos médicos de que não havia mais nada que pudessem fazer. Quando a autópsia foi concluída, descobriu-se que Ethan tinha lesões abdominais, que provavelmente haviam sido causadas por golpes nos dias anteriores à sua internação no hospital. Outros ferimentos incluíam um dente lascado, cortes na boca e no lábio, que tinha um pedaço grande faltando, além de hematomas na perna, nos braços e no rosto, que eram compatíveis com marcas de agarramento. Ele também tinha uma grave lesão na cabeça, aparentemente causada por força deliberada ou sacudidas, e que teve que ter ocorrido no momento ou nos minutos antes de ele desmaiar. Se não tivesse sofrido a lesão na cabeça, especialistas disseram que ele morreria de desidratação em poucos dias. Ele estava em pé no tapete ali, e então eu tirei os olhos dele por nem 30 segundos. E ele está no chão e a cabeça dele está aqui no tapete com o rosto virado para baixo, do lado esquerdo. Então eu o peguei no colo e ele simplesmente ficou mole. Então, eu esfreguei o rosto dele e tudo mais, depois esfreguei o peito dele e chamei a mãe dele. Aí a mãe dele desceu correndo as escadas. E aí ele voltou. O avô dele se virou e falou: "Parem com isso, meninos." Michael ficou com a cabeça virada por cerca de 2 segundos e ao se virar novamente, Ethan já caía para trás. Mas o Michael segurou ele, certo? Porque a mesa estava ali. O Michael foi segurar ele, mas enquanto fazia isso, ele caiu de joelhos. E aí o Michael tentou levantar ele e então ele Simplesmente desabou. nos braços do Michael. Então o Michael deitou ele no chão. Michael pegou ele e levou para fora para ver se o ar fresco ajudava ele a voltar, mas não adiantou. Michael passou um pano molhado nos lábios e rosto dele, mas continuavam dizendo: "Vamos, vamos." Não adiantava. Independente do que diziam os avós de Ethan. Ficou claro para os detetives que o ferimento fatal que o garotinho sofreu não foi acidental e todas as evidências médicas apontavam que foi algo quase instantâneo. Assim, os avós do menino, Michael Ives, 46, e Carrie Ives, 45, foram presos e acusados de assassinato, causar ou permitir morte e crueldade contra a criança. A mãe de Ethan, Shannon, 27, também foi presa e acusada de causar ou permitir a morte e crueldade contra uma criança. O motivo pelo qual Shannon não foi acusada de assassinato como seus pais foi porque as autoridades conseguiram confirmar que ela estava no andar de cima. Quando Ethan caiu, as únicas 2 pessoas que estavam no quarto com ele eram Michael e Carrie. Isso fez com que os policiais ficassem convencidos de que os dois tinham feito um pacto entre si para tentar esconder a verdade agora. Ethan estava no registro de proteção à criança na época de sua morte, e ele tinha um assistente social chamado Michael Cornish. Ele deveria vê-lo pelo menos a cada 10 dias. Michael visitou a casa da família em 22 de julho de 2021 e descreveu Ethan como pequeno e tímido. Depois, ele agendou nova visita para 5 de agosto, mais de 10 dias após 22 de julho. Então, não tenho certeza do porquê disso. Após o assistente social conversar por telefone com Shannon sobre o isolamento da família pela Covid, conseguiu falar com a mãe apenas na porta de casa, quando ela disse que Ethan dormia. Uma semana depois, 2 dias antes de Ethan ser levado ao hospital, Michael Cornish marcou outra visita. Mas quando ele chegou, ninguém atendeu a porta. No dia seguinte, ele tentou ligar para Shannon, mas não teve resposta. Depois disso, ele saiu de licença, mas enviou um e-mail ao seu supervisor para atualizá-lo sobre o caso e avisar que alguém precisava verificar as crianças. Durante sua ausência, uma agente de saúde visitaria a casa em 13 de agosto. Shannon ligou cancelando a consulta porque estava doente. Depois descobrimos. Na verdade, foi porque Ethan também havia desmaiado naquele dia. Sim, um dia antes. Os serviços de emergência foram acionados, de acordo com o avô do menino, Miguel, na tarde do dia 13 de agosto.
Shannon, sua mãe, o segurou pelos braços, gritou para ele se levantar e deu um tapa na cabeça dele por mau comportamento. Miguel afirmou que disse para ela não fazer isso com Ethan, mas ela não respondeu. Ele acrescentou que sua filha não tinha paciência com o filho e era bastante temperamental. Miguel disse que após isso, Shania saiu do quarto com o neto e ele ouviu um barulho como se o menino tivesse batido a cabeça no chão. Depois viu que Ethan desmaiou no tapete e ficou inconsciente por cerca de 5 minutos. Quando o menininho voltou a si, ele parecia ter melhorado, afirmou Miguel. Assim, ao invés de buscar atendimento médico para o neto, ele e Karina optaram por levá-lo ao supermercado. Miguel afirmou que isso era para ficar de olho nele, para que ele não ficasse sozinho com a mãe. Ele também disse à polícia que ele e a esposa pediram a Shania se podiam levar o Ethan ao médico para ser examinado, mas ela disse que não. O avô disse que não queria deixar o menino de 2 anos sozinho com Shania, por causa do jeito dela, como costumava dar tapas na cabeça ou nas pernas dele. Ele também informou à polícia que, pelo menos em uma ocasião, Shania disse a Ethan que ele precisava ir se foder e viver sob cuidados. Pouco antes do colapso final do bebê, Michael disse que Shania o levou para outro cômodo para alimentá-lo e, quando voltaram, Ethan estava com uma marca vermelha perto do olho. Quando Michael perguntou à mãe como ele tinha se machucado, ela respondeu que ele devia ter caído. Mas ele não acreditou nela e achou que Shania tinha que ser a causa disso. O avô foi categórico ao dizer que não tinha nada a ver com a morte de Ethan ou outros ferimentos, e que era um bom avô. Quando os detetives perguntaram à avó de Ethan, Karina Ives, como o neto sofreu a lesão fatal na cabeça, ela respondeu: "Eu não faço ideia." Ela então culpou os hematomas no corpo dele por ele ser desastrado e um garotinho que simplesmente esbarrava nas coisas. Ela disse: "Ele era muito propenso a acidentes." Ela então afirmou que sua filha Shannon às vezes dava tapas na cabeça de Ethan, mesmo que ela e Michael já tivessem dito para ela não fazer isso. Carrie disse que tinha instruído Shannon a colocar o bebê de castigo no canto, mas lhe disseram para cuidar da própria vida. De acordo com Carrie, sua filha estava sempre no telefone, ignorando Ethan. Ela até estava mandando mensagens no celular enquanto ele estava deitado no chão. Sem responder no dia 14 de agosto, quando Ethan desmaiou naquele dia, Carrie disse que gritou para a filha descer, mas Shannon pediu para esperar 2 minutos porque estava no celular. Carrie xingou a filha e disse: "Deixa pra lá, 2 minutos, ele é seu bebê." Foi descoberto que essa interação aconteceu às 21h02. No entanto, os serviços de emergência só foram chamados 18 minutos depois. Mesmo que ambos os avós estivessem no quarto com Ethan quando ele ficou inconsciente, eles afirmaram que nunca encostaram nele. Câmeras de segurança externas da casa da família mostraram algo diferente em 4 de agosto. Câmeras no Jardim dos Fundos flagraram Ethan no trampolim. Ele é visto sendo carregado pelo avô Miguel pelo braço. Os promotores depois disseram que Ethan foi tratado como um saco de lixo descartado. No vídeo, Miguel também é visto apontando uma mangueira de água para o neto, colocando as mãos sobre a cabeça dele e, em seguida, gesticulando para que outra criança venha e lhe dê um soco. Em 12 de agosto, Ethan foi visto nas câmeras de segurança saindo de casa pela primeira vez em dias. E ele novamente foi carregado pelo braço por Miguel até o carro. Depois que o garotinho foi colocado no veículo, Miguel é visto balançando o braço 2 vezes na direção de Ethan. No dia seguinte, quando o garotinho desmaiou pela primeira vez. Imagens de vídeo mostram os avós entrando de volta na casa e eles estão imitando a maneira como um menino de 2 anos anda. Agora, de acordo com a mãe de Ethan, Shannon, ela viu Michael levar o menininho para o jardim na noite de 14 de agosto. Durante esse tempo, o garotinho começou a chorar. Então Michael o pegou pelos braços e começou a sacudi-lo, dizendo para ele calar a boca. Shannon informou à polícia que tentou fazer seu pai parar, mas ele não parou. Ela também afirmou que não procurou ajuda médica para o filho na época porque estava apavorada com Michael. E ela também achou que poderia ser culpada pelos ferimentos de Ethan. Então, cerca de 1 hora depois desse incidente ter acontecido no jardim, Shannon disse que Ethan desmaiou.
Ela insistiu que tinha dito para a mãe, Carrie, ligar para uma ambulância imediatamente, mas os pais disseram que iam esperar pelo menos de 5 a 10 minutos para ver se ele voltava a si. Como da última vez, a mãe admitiu à polícia que deveria ter procurado ajuda para o filho mais cedo, mas estava sendo controlada e manipulada pelos pais. Ela disse que o motivo pelo qual tinha cancelado consultas médicas e mentido para os assistentes sociais sobre o menininho estar dormindo quando eles vieram visitar era tudo por causa deles. Quando Shannon disse que queria levar Ethan ao médico, Michael e Carrie disseram para ela não fazer isso. Eles a ameaçavam dizendo que se alguém visse o menino de 2 anos assim, ele seria levado. Shannon também negou ter machucado seu menininho e disse que, às vezes, gritava com ele ou dava um tapinha em sua mão ou no bumbum. Mas isso foi o pior que ela fez. Ela contou aos detetives que quando foi morar com o filho na casa dos pais em julho, percebeu que ele tinha passado de gordinho para magro. Ela até teve que começar a comprar roupas menores para ele, porque as que ele tinha estavam caindo do corpo dele. No entanto, os pais dela continuavam insistindo que Ethan estava comendo de 3 a 4 refeições todos os dias. Shannon então começou a perceber que, enquanto seu filho comia as refeições, ele ficava olhando para o avô, Michael, como se estivesse com medo. Ela chegou a presenciar o pai fazendo Ethan ficar em pé com as pernas abertas e as mãos na cabeça por 1 a 2 horas seguidas. Shannon, porém, tinha tanto medo dos pais, especialmente do pai, que não buscou ajuda para o filho. Segundo ela, o medo deles vinha dos maus tratos que sofria da mãe e do pai desde os 4 anos. À medida que foi crescendo, eles não permitiram que ela tivesse amigos ou vivesse uma vida normal. Shannon afirmou que Michael batia nela e nos irmãos, além de chutar e usar um cinto neles também. A mãe dela, Carrie, não era tão ruim quanto o pai, Michael, mas ainda assim batia em Shannon de vez em quando. Quando Ethan foi levado ao hospital, médicos e enfermeiras notaram que Shannon tentou atribuir os muitos ferimentos ao fato de o garoto estar apenas aprendendo a andar. Isso lhes pareceu bastante estranho, no entanto, considerando a idade de Ethan. Eles também notaram que, embora a mãe estivesse chorosa no início, ela rapidamente ficou distante, pediu para ir para casa e depois ficou obcecada com o celular. Shannon também perguntou às enfermeiras se teria problemas pela morte de Ethan. O julgamento de Shannon, Carrie e Michael só começaria em julho de 2025. Durante esse tempo, Carrie e Michael continuariam tentando culpar Shannon pela morte de Ethan, e ela os culparia ao mesmo tempo. Michael também admitiu que sentia nojo de si mesmo pela forma como tratou seu neto. E enquanto o júri assistia ao vídeo dele carregando Ethan até o carro pelo braço, ele disse que foi uma coisa horrível de se fazer. Quando Carrie testemunhou, ela disse que quando Ethan começou a morar com eles, ele era um garotinho gordinho e alegre. Mas ele agia de forma diferente quando a mãe estava por perto, mordendo o lábio até sangrar ou enfiando comida na boca até engasgar. Ela afirmou que, se Ethan risse de Shannon, ela perdia a paciência. Carrie afirmou ao tribunal que não estava lá em 13 de agosto quando Ethan desmaiou pela primeira vez. Mas, se ela estivesse, teria chamado uma ambulância no dia seguinte. Ela afirmou que Shannon bateu em Ethan, mas ele não reclamou nem chorou. Ela então sugeriu que ele havia aprendido a não fazer isso porque coisas ruins estavam acontecendo com ele o tempo todo. No final, o júri deliberou por quase 7 horas antes que Michael e Carrie fossem considerados culpados de assassinato e crueldade contra a criança. Shannon também foi considerada culpada de causar ou permitir a morte de uma criança e de crueldade contra a criança. Os 3 estão com a sentença marcada para o dia 3 de outubro. Após o julgamento, o pai de Ethan fará uma declaração fora do tribunal dizendo que, infelizmente, teve pouco tempo com Ethan, mas valorizou esse tempo. Nunca será esquecido e ele sempre viverá em nossos corações e memórias. Ele será lembrado pelo sorriso, pela alegria e pelo amor que tinha como criança. Agora ele pode descansar em paz, sabendo que a justiça foi feita. Um memorial foi criado recentemente em um parque local localizado no Garden City Center para o pequeno Ethan. Obrigada a todos os apoiadores de Um Mundo Maligno.
Agora tem ainda mais de Um Mundo Maligno no Patreon, então confira em patreon.com/ummundomaligno ou use o aplicativo do Patreon. Acesse vídeos exclusivos mensalmente e mais benefícios. Todo o apoio ajuda a garantir que as vítimas não sejam esquecidas e a expor as falhas da sociedade em cada caso. Você tem alguma sugestão de história que gostaria de ver eu contar? Se tiver, me envie um e-mail para wickedworldtruecrime@gmail.com.